Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixa eu adivinhar algo sobre você. Existe uma coisa específica pela qual você ora há muito tempo. Pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas. Uma coisa que você trouxe tantas vezes diante de Deus, que já perdeu a conta de quantas vezes orou, quantas vezes chorou, quantas vezes foi ao altar, quantas vezes fez promessas, quantas vezes tentou ter mais fé, jejuou, intercedeu, pediu a outros que orassem junto, e o milagre ainda não veio. A situação ainda está do mesmo jeito, ou talvez até pior do que quando você começou a orar. O filho ainda não voltou, a cura ainda não se manifestou completamente, o casamento ainda está abalado, a porta ainda não se abriu, a resposta ainda não chegou, e com o passar do tempo, não de uma vez, mas aos poucos, como a maré que sobe imperceptivelmente, uma mudança foi acontecendo dentro de você. Você não parou de crer em Deus. Você ainda vai à missa, ainda ora, ainda acredita na Bíblia. Mas nessa coisa específica, nessa situação que você pediu tantas vezes, foi ficando cada vez mais difícil. Orar com a mesma intensidade de antes. Cada vez mais difícil levantar a voz com confiança sobre aquele assunto. Porque uma parte de você, que você raramente admite em voz alta, começou a acreditar que talvez, para você, esse milagre não venha. Não é descrença, é cansaço de esperar. E se você reconhece isso, se esse é o seu lugar agora, esta oração foi feita especificamente para você. Não para fingir que a espera é fácil, não para te dar uma resposta rápida que não resolve, mas para sentar ao lado de você nessa espera. E para declarar juntos, sobre esse assunto específico, que o silêncio de Deus não é a última palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está numa espera longa e que está perdendo a força para continuar crendo. Às vezes, receber esse vídeo de alguém que se lembrou dela é o sinal de Deus que ela estava precisando para não desistir hoje. Quero te mostrar uma lista. Não é uma lista qualquer. É uma lista de pessoas da Bíblia que esperaram muito tempo antes de receber o milagre que Deus havia prometido. Abraão esperou 25 anos entre a promessa do filho e o nascimento de Isaque. 25 anos. Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu. Tinha 100 anos quando o filho nasceu. 25 anos de espera, de dúvida humana, de tentativas de resolver por conta própria, de noites olhando para o céu estrelado e perguntando quando. E o milagre veio, no tempo que Deus havia determinado desde o princípio. José teve um sonho de Deus aos 17 anos, antes de ver o sonho se cumprir. Foi vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, falsamente acusado, preso e esquecido na prisão. Entre o sonho e o cumprimento, 13 anos de sofrimento que não faziam sentido nenhum dentro do sonho. E então, num único dia, tudo mudou. O que parecia impossível se tornou realidade em menos de 24 horas. 13 anos de espera, um dia de cumprimento. Ana chorou por anos no templo pedindo um filho. Ano após ano, ela subia ao santuário. Ano após ano, voltava sem resposta visível. A Bíblia diz que ela chorava e não comia, que seu coração estava angustiado, que orava com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que estava bêbada. E então, Deus se lembrou de Ana. Como diz o texto com aquela expressão que sugere atenção renovada e específica. E Samuel nasceu. Lázaro morreu. Não adoeceu enquanto Jesus estava chegando. Morreu. E Jesus não chegou atrasado por descuido. Jesus esperou 2 dias antes de partir, sabendo o que estava acontecendo. Sabia que Lázaro havia morrido. E foi mesmo assim, não para prevenir a morte, mas para ressuscitar. Porque o milagre que Deus havia planejado era maior do que a cura, era a ressurreição. E quando Marta foi ao encontro de Jesus chorando e disse: Senhor, se estivesses aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus não a repreendeu pela fé fraca. Ele a acolheu, chorou com ela e então fez o impossível. Percebe o padrão? Em cada uma dessas histórias, o milagre não chegou quando as pessoas esperavam. Chegou quando Deus havia determinado. E em cada caso, o atraso não foi falta de atenção de Deus, foi parte do plano de Deus. Abraão precisava do tempo para crescer em fé. José precisava do tempo para ser preparado para o propósito. Ana precisava do tempo para que Samuel nascesse no momento certo da história de Israel. Lázaro precisava morrer para que a ressurreição fosse mais gloriosa do que a cura teria sido. O que Deus está preparando para a sua espera pode ser maior do que o milagre que você pediu. Mas preciso ser honesto contigo sobre algo que as pregações animadas às vezes omitem. A espera longa dói. De verdade. Não é fraqueza espiritual sentir o peso de anos de oração aparentemente sem resposta. Não é falta de fé ficar cansado de esperar. Os personagens bíblicos que esperaram também ficaram cansados. Abraão e Sara riram de incredulidade quando o anjo renovou a promessa, porque depois de 25 anos, a promessa parecia absurda. Ana chorava e não comia. Davi clamou nos Salmos: Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Com uma intensidade que não soa como fé inabalável, soa como alguém no limite da sua capacidade de esperar. E Deus não os puniu por isso. Não os abandonou pela dúvida. Não revogou as promessas porque a fé vacilou. Porque existe uma diferença entre a fé que não vacila e a fé que vacila, mas não abandona o lugar. A fé que nunca duvida é rara, talvez impossível para a maior parte dos seres humanos que vivem em corpos cansados e em circunstâncias difíceis. Mas a fé que duvida e continua, que está com medo, mas não sai, que não entende, mas não vai embora, que já não tem a intensidade dos primeiros dias, mas que ainda está aqui, ainda orando, ainda pedindo, essa fé é a que Deus honra na espera longa. Você está aqui. Ainda. Depois de tudo. Depois de quanto tempo. Depois de quantas orações sem resposta visível. Você ainda está aqui. Isso não é pouca fé. É uma fé que sobreviveu à espera. E essa fé tem um peso espiritual que a fé fácil nunca vai ter. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença, com a honestidade de quem está numa espera longa. Não com a performance de quem fingiria que está tudo bem, com a realidade de quem está cansado de esperar, mas que ainda não foi embora. Reconhecemos que o Senhor é Deus, e que os Teus tempos são diferentes dos nossos, que o que para nós parece demais, 25 anos, 13 anos, décadas, para o Eterno tem uma dimensão diferente, que o Senhor não opera no nosso calendário, mas no seu, e que o seu calendário leva em conta não apenas o que pedimos, mas o que precisamos, o que ainda está sendo preparado, o que outras vidas conectadas à nossa ainda precisam alcançar, para que o milagre possa acontecer da forma mais completa. Reconhecemos que o silêncio de Deus não é negativa de Deus, que quando o céu parece quieto sobre um pedido que foi feito tantas vezes, isso não significa que foi recusado. Significa que está sendo preparado, que Lázaro precisou morrer para que a ressurreição fosse possível, e que às vezes o que pedimos precisa chegar ao limite humano para que o milagre divino seja inegável. Pai, nós nos revestimos agora da armadura espiritual. E hoje, especialmente, tomamos o escudo da fé. Não a fé fácil, a fé da espera longa. O escudo que está amassado de tantos dardos recebidos, que está pesado de tanto tempo carregado, mas que ainda está aqui. Ainda está entre nós e o desânimo. Ainda bloqueia os dardos de isso nunca vai acontecer. De para você é diferente. De talvez Deus não queira isso para a sua vida. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais,
Nós clamamos agora pela tua intercessão sobre esta espera longa. Apresenta diante do trono de Deus cada oração que foi feita sobre esse assunto, cada lágrima, cada madrugada, cada vez que essa pessoa voltou ao Senhor com o mesmo pedido. Que o céu receba essa perseverança como oferta e que ela acelere o que está sendo preparado. Pai, nós colocamos diante de Ti agora o pedido que está esperando há tanto tempo. Não vamos fingir que já sabemos o que o Senhor vai fazer com ele. Não vamos ditar a forma como o milagre deve acontecer, mas vamos trazer com honestidade o que está no coração desta pessoa, o que ela ainda deseja, o que ainda espera, o que ainda acredita que o Senhor pode fazer mesmo depois de tanto tempo. Senhor, nós pedimos que o Senhor revele agora, se for tua vontade, o que está acontecendo no invisível com relação a este pedido. Não para satisfazer curiosidade, mas para sustentar a fé, que haja uma percepção interior de que o pedido não está esquecido, que o Senhor está trabalhando, que existe um processo em andamento que os olhos físicos ainda não alcançam. E se houver algo que esta pessoa precisa fazer, uma obediência específica, uma entrega que ainda não aconteceu, uma área que precisa ser rendida, que o Senhor revele com clareza e gentileza, sem condenação, para que o caminho esteja completamente limpo para o milagre que está sendo preparado. São Miguel Arcanjo, intercede agora especificamente sobre esse pedido que está esperando, apresenta-o diante do trono de Deus, com toda a autoridade que te foi concedida. Que a tua intercessão, somada à desta pessoa, suba ao céu como um clamor que não pode ser ignorado, não porque Deus precisa ser convencido, mas porque a perseverança na oração tem um poder espiritual que a oração feita uma vez não tem da mesma forma. Pai, nós pedimos agora que o Senhor sustente a fé desta pessoa, durante o tempo que ainda resta de espera, seja ele longo ou curto, só o Senhor sabe. Que quando a tentação de desistir de pedir vier, como vai vir, haja uma lembrança desta oração, uma renovação do pedido, uma força que não é humana para voltar ao Senhor com o mesmo assunto mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que venha. Que o Senhor proteja o coração desta pessoa contra as duas formas de fracasso na espera: desistir de pedir e amargar na espera. Que ela não desista de orar, mas que também não deixe a espera longa transformar a esperança em ressentimento contra Deus. Que o tempo de espera seja um tempo de crescimento, de aprofundamento da fé, de aproximação do Senhor, de tal forma que quando o milagre chegar, a pessoa que recebe não será mais a mesma que pediu. Que a espera forme, que a espera aprofunde, que a espera produza em vez de apenas consumir. Pai, nós pedimos também que o Senhor dê sinais de que o milagre está a caminho. Não o milagre completo ainda, mas sinais. Pequenos movimentos, mudanças imperceptíveis para outros, mas significativas para quem sabe o que está esperando. Uma palavra da Escritura que chegue com força incomum. Um sonho que traga esperança renovada. Uma mudança pequena na situação que sinalize que algo começou a se mover. Qualquer sinal que o Senhor escolher, mas que venha. Que sustente a fé por mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Meu irmão, minha irmã, permaneça comigo. Porque agora chegamos ao momento mais importante desta oração. Não o pedido, não o combate, mas a rendição ao tempo de Deus. Existe uma oração que é mais difícil do que pedir, mais difícil do que interceder, mais difícil do que declarar. É a oração de quem solta o controle sobre o quando. Que confia não apenas que Deus pode, mas que Deus sabe o momento certo. E que esse momento pode ser diferente do que planejamos. Essa oração não é desistência, é maturidade espiritual. É a diferença entre a fé que dita os termos para Deus e a fé que confia os termos ao Senhor. É a fé de Jesus no Getsêmani.
Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então vamos fazer essa oração agora. Pai, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor quer o melhor para mim. Eu creio que o milagre que pedi está dentro do poder de Deus. E ao mesmo tempo, eu confio o quando ao Senhor. Não porque desisti, mas porque reconheço que o Senhor enxerga o que eu não vejo. Que o Senhor conhece o que ainda precisa acontecer antes que o milagre possa vir da forma mais completa. Que o tempo de Deus não é atraso, é preparação. Então eu solto o calendário. Solto a expectativa de que tinha que ter acontecido já. Solto a comparação com os que receberam mais rápido. Solto a narrativa de que a demora significa negativa. E declaramos com toda a fé que ainda resta, e às vezes não é muita, mas é real. A promessa de Abacuque 2:3. A visão ainda há de cumprir-se a seu tempo. Há de chegar ao fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, certamente virá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós selamos agora esta espera sob a cobertura de Deus. Que ela não seja espera vã, mas espera frutífera. Que o tempo entre o pedido e a resposta produza na vida desta pessoa algo que o milagre imediato não teria produzido. São Miguel Arcanjo, guarda esta fé que está esperando há tanto. Que o inimigo não use o tempo de espera para plantar desistência. Que cada novo dia de espera não seja mais um dia de erosão da fé, mas mais um dia de acúmulo de perseverança que o céu registra. Que esta pessoa receba nesta semana, ou neste mês, um sinal concreto de que o milagre está a caminho. Não um milagre completo ainda, mas um sinal, um movimento, uma mudança, algo que ela possa apontar e dizer: aqui Deus mostrou que não esqueceu. Pai, nós declaramos sobre esta vida a promessa do Salmo 27:14. Aguarda o Senhor. Tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Aguarda, pois, o Senhor. Que o coração seja fortalecido para esperar. Que o ânimo seja renovado para continuar. E que a espera, por mais longa que tenha sido, termine com um milagre que vai ser testemunhado não apenas como resposta à oração, mas como prova de que Deus é fiel para com quem persevera. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, receba esta entrega especial, feita para quem persistiu na fé, mesmo na espera mais longa. Eu entrego agora, diante do trono de Deus, cada oração que você fez sobre esse assunto, cada vez que você voltou com o mesmo pedido. Cansado, às vezes com fé fraca, mas ainda voltando. Cada lágrima derramada sobre essa situação. Cada madrugada acordada com o peso desse pedido. Cada vez que você ouviu o testemunho de alguém que recebeu rapidamente o que você está esperando há anos, e mesmo assim não foi embora. Que o Senhor receba tudo isso como oferta. Que o céu registre a perseverança como fé, porque é exatamente isso que ela é. Que a recompensa seja proporcional não apenas ao milagre pedido, mas aos anos de fé que o sustentaram. E que você saia desta oração não com um milagre ainda, talvez, mas com algo que sustenta até o milagre, a certeza de que ele certamente virá. Que o Senhor que chamou Lázaro do sepulcro, que abriu o ventre de Ana, que sustentou Abraão por 25 anos, esse mesmo Deus está trabalhando no invisível sobre o que você pediu. Não desista. O milagre está a caminho. Certamente virá. Receba a fé para continuar esperando. Receba a força para orar mais uma vez. Receba a certeza de que a espera não foi em vão e que o Senhor, que não é injusto para esquecer a obra do amor, também não é injusto para esquecer a fé que perseverou. Em nome de Jesus, amém. Agora, juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se você ficou até o final, escreva nos comentários quanto tempo você está esperando pelo seu milagre. E escreva também: certamente virá, como declaração de fé sobre o que ainda está esperando. E se você já recebeu o milagre depois de uma longa espera, escreva também, porque os testemunhos de quem esperou e recebeu sustentam a fé de quem ainda está na espera. Que São Miguel Arcanjo apresente cada pedido diante do trono de Deus, que o Senhor acelere o que está sendo preparado, e que o milagre que você está esperando chegue no tempo de Deus, que é sempre o tempo certo. Certamente virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.